que Isaías e Jeremias vai profetizar agora que haveria 70 anos de cativeiro para o povo de Israel. Por quê? Pela desobediência, por virar as costas para Deus, por não buscar a Deus, por então estar em idolatria, estar adorando a outros deuses. Lembrando que se nós olharmos no livro de Jeremias, no livro de Reis, em toda a história da Bíblia, nós vamos ver que eles viravam as costas para Deus, e Deus mandava a penalidade. Se nós olharmos no livro de Jeremias, ele vai falar que eles adoravam a Deus Astarote, a Deus Baal, a outros deuses, ofereciam seus filhos em sacrifícios a Deus Maloque, matavam seus filhos oferecendo a demônios, e então eles agora se voltam contra Deus, praticando coisas ilícitas, coisas que não eram do agrado do Senhor. E aí eu vejo algo tremendo, que quando nós se voltamos contra Deus, quando nós deixamos Deus de lado, quando nós entramos numa linha de desobediência, aí impera a imoralidade, aí impera o pecado, aí o temor de Deus começa a sair da nossa vida, e parece que tudo fica muito bom, e parece que tudo pode, parece que tudo pode ser assim, e assim tá bom, e assim dessa maneira. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite, que o nosso Deus busca verdadeiros adoradores, que adorem verdade em espírito, não pessoas que chegam dentro da igreja e dizem que estão adorando a Deus, mas estão adorando a Deus Astarote. Não é pessoas que entram dentro da igreja, mas estão adorando a Deus Baal lá fora. Não, Deus quer uma adoração verdadeira. Ele é o único a ser adorado. Aleluia! Oh, aleluia! Então Deus agora vai entregar nas mãos dos seus inimigos e vai dizer para nós que eles foram levados cativos no ano de 586 a.C. para a Babilônia, e ali permaneceram por 70 anos. Se nós olharmos no livro de Juízes, um exemplo aqui, lá no capítulo 4, versículo 5, vai falar da juíza Débora. E ali eles vão guerrear agora o povo mais uma vez, que se volta contra Deus, contra os princípios, contra a doutrina, contra aos mandamentos do Senhor. Agora também, ali no livro de Juízes, Débora então vai ser a juíza levantada naquele tempo para então favorecer e guerrear juntamente com o povo, e vai dizer para nós que então eles vão lutar contra Cícera, que oprimia o povo. Todas as vezes que o povo agora no livro de Juízes era oprimido, é porque eles voltavam as costas para Deus. Se nós olharmos, não é muito diferente da nossa vida hoje. Às vezes nós caminhamos por caminhos largos e nós não queremos andar naquilo que o Senhor determinou para a nossa vida. Nós achamos que os nossos caminhos são melhores, mas aí a palavra do Senhor vai dizer que o coração do homem é enganoso, e que a gente se engana muitas vezes achando que estamos trilhando em caminhos certos, em caminhos que aos nossos olhos são retos, mas são caminhos tortuosos, são caminhos de morte, são caminhos de perdição, são caminhos que vão nos desviar da presença do Pai. Por isso, muitas vezes, Deus permite na nossa vida uma situação, um deserto, uma luta, uma provação, um algo para quê? Para que eu e você reconhecemos que nós temos que estar na presença dEle, reconhecer que somos dependentes dEle, reconhecer que precisamos da presença dEle, que precisamos andar na vontade e no querer de Deus. Aí Ele permite um deserto, Ele permite uma situação. Irmã, mas o meu casamento está destruído. Quem sabe por algum momento você andou saindo da direção de Deus, da vontade de Deus, e Deus então agora, não é que Ele permita, não é que Ele vai tocar na tua vida, mas Ele permite que
Jeremias 29, 10 e 11, que vai dizer assim, ó: porque assim diz o Senhor, após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa obra, a minha boa palavra em vós, fazendo vós retornar para este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Aleluia. Havia um tempo determinado. E ele ainda vai falar para nós ainda. No 29 e 12, dali por diante, vai dizer assim, ó: então me invocareis e ireis, orareis a mim, e eu escutarei a voz, e buscar-me-eis e me encontrareis quando vós procurardes por mim de todo o vosso coração, e serei encontrado por vós, diz o Senhor. É quando nós nos lançamos aos pés do Senhor, é quando nós nos humilhamos na presença dele. Aqui ele faz um convite para nós. Oh, aleluia. 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 Agora o povo começa então, depois de toda a situação a qual eles passaram, estão em cativeiro. Agora vai falar para nós então que agora o povo, de uma hora para outra, começa a voltar para Jerusalém. Mas a restauração ainda não havia acontecido. E o templo, a cidade, o povo estavam em miséria, em opróbrio, em vergonha. E aí vai dizer então que agora Neemias vai receber uma visita de Anani, em 444 a.C. E aí eu vejo agora a providência de Deus chegando para o povo de Israel. Deus nunca deixa o seu povo desamparado. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós entendemos que nós precisamos dele, quando nós entendemos que nós somos dependentes do Senhor, é quando as forças do nosso braço já não alcançam mais. É quando nós dissemos: Senhor, essa situação eu entrego nas tuas mãos. Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho força, eu não tenho estrutura para suportar. Aí ele diz: ah, filha, agora chegou no ponto que eu quero, porque agora eu mando a provisão, agora eu mando o livramento, agora eu mando a restauração, agora eu mando o renovo, agora eu mando a providência para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu financeiro. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, então vai falar para nós que agora o filho de Acalias, Neemias, filho de Acalias, que estava em Suzã, e vai dizer para nós então que agora ele vai receber esta visita de Anani, e Anani vai visitar ele. Lembrando que ele era o copeiro do rei, ele tinha uma situação muito bem estabelecida, ele estava confortavelmente juntamente com o rei, servindo o rei copeiro. Pensa, copeiro era um cargo de alta confiança, era muito mais do que um copeiro. O copeiro, ele era até, na verdade, um conselheiro particular do rei. E esse homem então tinha uma intimidade extrema com o rei. Vai dizer para nós que quando, antes de o rei beber o seu vinho, agora ele, Neemias, provava o vinho. Por quê? Porque no tempo em que os reis aqui reinavam, era muito comum eles envenenarem os vinhos. E aí, se tomasse um vinho envenenado, acabava matando aquele que estava tomando. E Neemias corria esse risco o tempo todo. Era um homem de alta confiança do rei. E aí eu vou olhar agora que esse homem, além de ser um homem de alta confiança, um homem que tinha intimidade com o rei, era copeiro, era alguém que tinha caráter. Agora nós também vamos ver que ele era um homem de intimidade com Deus, um homem que tinha oração na presença de Deus. Lembrando que alguns historiadores vão falar para nós que ele foi criado
no meio de um povo politeísta, de uma adoração politeísta. Ele não foi criado juntamente com os seus, mas agora esse homem, ele se mantém, ele se preserva em meio a um mundo corrupto, assim como Daniel, porque Daniel foi um dos exilados que foi levado, porque quando eles levaram aqueles que eram os melhores de Israel, os que eram os doutos, os doutores, os que tinham boa ciência, os que tinham bom conhecimento, esses foram levados para o palácio. E nós vamos ver que Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, também foram levados. Mas eu acho interessante que no Daniel, no capítulo 1 ou no 2, se eu não lembro bem, vai dizer para nós que ele determinou não se corromper com os manjares. Ele determinou não comer dos manjares do rei. Isso significa que ele se manteve separado. Isso significa que em meio a toda aquela poluição que ele estava vivendo, em todo aquele momento de corrupção, ele não se corrompeu. Ele preferiu se preservar. Ele preferiu ser santo. Ele preferiu se santificar. Ele preferiu ficar na presença de Deus. Ele preferiu servir ao Senhor. Depois nós vamos ver que depois Daniel vai passar por uma experiência, não falando nem de Sadraque, nem de Mesaque, nem de Abednego, que entram na fornalha porque não adoram a estátua de Nabucodonosor. Mas agora Daniel no capítulo 6 também vai passar pelo processo. Ele vai entrar agora na cova dos leões. Mas Jesus, Deus, vai fazer agora aqueles leões jejuarem. E vai dizer para nós então que quando o rei agora que fica apavorado em determinado decreto que foi feito, vai dizer então que agora esse homem sai vivo de dentro da cova. Sabe o que eu vejo? Que a minha renúncia, a tua renúncia não vai nos livrar, não vai nos impedir de entrar na cova, não vai nos impedir de entrar na fornalha. Só que tem um detalhe: ele vai permitir entrar, mas ele vai dar livramento para a glória dele. Aleluia. Aleluia. Agora eu vejo Anani chegando até Neemias. E se tem uma coisa que um intercessor, quem é intercessor? Ele tem algo na sua alma. Ele vai perguntar como está o seu povo. E quando nós nos interessamos, quando nós perguntamos, como você está, fulano? Como você anda, fulano? Como está a tua casa? Como está a tua família? É quando nós nos dispusemos a perguntar aqui, como agora eu vejo Neemias confortável na casa do rei, sendo copeiro, com sua boa cama, o seu bom quarto, a sua estadia, tranquilidade, paz, sossego. Mas ele faz uma pergunta. E quando ele pergunta, Anani agora vai dar uma resposta para ele e vai dizer: olha, ei, aqueles que escaparam, os que restaram no cativeiro, esses estão lá em opróbrio, em miséria, os muros estão destruídos, as portas estão queimadas. Vai dizer para nós que agora Neemias, escutando isso, ele entristece, ele se compadece, ele enche de misericórdia, porque aquele que ama o seu próximo, ele sofre com a dor, ele luta, ele ora junto, ele chora junto com aquele que chora. Aleluia! E agora eu vejo o tempo de Deus chegando para o povo de Israel. E é o tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo de Deus. É um tempo determinado por Ele. Porque muitas vezes nós queremos o tempo Cronos, o tempo do homem. O tempo do homem é o quê? É o crescimento, o nascimento, as nossas atividades, os nossos dias, o nosso social. Esse é o nosso tempo. Mas o tempo de Deus é um tempo diferente. É que quando Ele chega no tempo, é quando Ele envia aquele que vai
Eu nunca vejo Deus mandando uma promessa para alguém se ela não tiver estruturada. Cumprindo promessa sem estrutura. Deus não faz isso. Primeiro Ele vai passar pela moldagem. E às vezes a moldagem vai doer. Às vezes a moldagem nós vamos gemer. Às vezes a moldagem, as pessoas que estão do nosso lado não vão compreender a nossa luta, o nosso sofrimento, a nossa dor. Às vezes as pessoas que estão do lado ficam nos julgando, apontando o dedo. Ai, talvez é isso, talvez é aquilo, talvez aquilo outro. Mas na verdade, aquele que está passando pelo momento, aquele que está passando pela frustração, aquele que está passando pelo vale, aquele que está passando pelo deserto, ele sabe. Ele conhece o Deus que ele está servindo. E dentro de si há uma certeza